Meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. Aqui estamos mais uma vez para realizarmos juntos mais um estudo com base nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E nesta noite, nós teremos o nosso estudo feito pelo nosso irmão Alexandre, do Templo Espírita Luz e Caridade, que de muito boa vontade nos oferece essa oportunidade de poder ouvi-lo. E nós estamos muito agradecidos por essa atitude de fraternidade. Vamos então passar a palavra ao nosso irmão para que possa nos brindar com um estudo muito importante. Paz e alegria, queridos irmãos. Gratidão pela oportunidade de mais um estudo espírita. Hoje falando sobre um assunto tão importante que é a questão da fé. E antes de fazermos a nossa prece inicial, para já entrarmos no clima do nosso estudo, nós queremos trazer aqui a letra da música Fé, da nossa querida amiga Marielza Tiscati, que diz o seguinte: tenha fé, acredite que o sol amanhã vai brilhar e que a força de Deus em ti estará. Tenha fé e perceba os braços e as mãos estendidos a te consolar. O teu esforço em ser melhor aproxima o teu coração do amor que te quer feliz de verdade. É preciso crer. É preciso crer. Mais que nunca é preciso crer. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita de estarmos reunidos em Teu nome para mais um estudo à luz da doutrina espírita e que esses esclarecimentos oportunos possam nos auxiliar em nossa jornada evolutiva. Ampara-nos, Senhor, no decorrer de todo o nosso trabalho. Que assim seja. Bem, meus irmãos, hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, em seu capítulo 19. A fé transporta montanhas, mais especificamente os itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. E no item 6, Allan Kardec já inicia fazendo o seguinte comentário, a seguinte colocação sobre o assunto. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais. Dogmas são os pontos fundamentais de uma doutrina, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto religioso, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, nós vemos por aqui que a fé religiosa é a crença em princípios básicos
de determinada religião. Cada religião tem o seu conjunto de princípios básicos, princípios fundamentais que formam aquele corpo doutrinário daquela religião. E que, no caso, essa fé, ela pode ser raciocinada ou cega, como bem destaca Kardec. E ele nos mostra que a fé cega é aquela que aceita tudo sem questionar, sem refletir, sem raciocinar. E daí o seu perigo. Inclusive, o excesso dessa fé cega muitas vezes acaba levando ao fanatismo. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, nós temos tido e temos visto vários exemplos de fanatismo religioso, alguns dos quais traremos aqui para nossa reflexão, como, por exemplo, o caso de um casal norte-americano que orou pela cura do seu filho adolescente, que se encontrava enfermo, doente, mas por questões, por motivos religiosos, se recusou a levá-lo ao médico e, infelizmente, o rapaz, o jovem, veio a desencarnar por falta de assistência médica. Temos visto também inúmeros casos, com muita tristeza, de intolerância religiosa, como, por exemplo, certa vez, um líder religioso que quebrou a imagem de uma outra religião durante o seu culto religioso. Em vez de aproveitar o tempo para falar, pregar sobre a doutrina da sua própria religião, não. Utilizou aquele espaço para não apenas criticar, julgar outra religião, mas também para desrespeitá-la, quebrando um objeto que era sagrado dentro do contexto daquela outra religião. Ainda ilustrando a questão da intolerância religiosa, lembramos também o caso de uma menina de 11 anos que foi apedrejada na saída de uma cerimônia de candomblé. Isso ocorreu aqui mesmo, no Rio de Janeiro, há alguns anos. E a menina, ela ficou ferida, precisou ser hospitalizada, felizmente depois ficou bem. Mas as consequências poderiam ter sido ainda mais graves. E esse ato de jogar uma pedra contra ela foi praticado por um grupo que se dizia de religiosos. Vamos colocar aí, muito entre aspas, esses religiosos. Ainda exemplos, de fanatismo religioso, nós também tivemos um caso de lapidação, de apedrejamento de uma mulher africana por questão de adultério. Ela foi acusada de ter cometido adultério, infidelidade conjugal, e dentro do contexto da religião daquela comunidade onde ela vivia, havia essa punição, esse castigo, era previsto por apedrejamento. E foi algo que realmente comoveu, sensibilizou o mundo inteiro à época. Creio que muitos aqui devam se lembrar desse fato, desse episódio. Temos também relatos de casos de seitas que induzem os seus seguidores a cometerem suicídio, inclusive várias narrativas de tristes, lamentáveis episódios de suicídios coletivos por fanáticos religiosos. E, finalmente, trazemos também a citação, o exemplo triste de grupos
extremistas como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico a promoverem ataques terroristas, seja com aviões, com homens-bomba, também movidos pelo fanatismo religioso. Então, por esses exemplos, percebemos o quanto a fé cega, principalmente levada ao extremo, ela pode ser danosa, prejudicial para toda a humanidade. Sobretudo para aqueles que cultivam essa fé e se deixam levar por esse fanatismo, prejudicando a si mesmos e também aos outros. Prosseguindo aqui no Evangelho, Kardec diz o seguinte, ainda falando sobre a fé cega: assentando, quer dizer, baseada no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. Dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é, quer dizer, verdadeiro, à luz meridiana, ou seja, a luz do meio-dia, aquela luz clara, forte. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar, ou seja, pregar a alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente, ou seja, incapaz, para demonstrar que está com a razão. Então, Kardec deixa muito claro aqui nesse trecho que a fé cega ela se desfaz com o tempo, por falta de consistência, de firmeza, que só tem futuro a fé baseada na verdade, porque ela não teme o progresso do conhecimento humano. É uma questão lógica. Como Kardec bem mostra, o que é verdadeiro será verdadeiro sempre. Seja em tempos de ignorância, quando aquela verdade ainda é desconhecida, mas já existe, é um fato, seja em tempos de conhecimento, quando aquela verdade, aquele fato é revelado, é descoberto, é comprovado. E nós podemos citar, por exemplo, a ideia do movimento da Terra, que realiza 2 movimentos de rotação em torno do seu próprio eixo, de si mesma, e de translação ao redor do Sol. E essa ideia, lá na Idade Média, já era defendida por alguns homens, muitos dos quais pagaram caro, com a própria vida, o defenderem essa ideia. Até então, bastante controversa, polêmica. E que hoje em dia, na atualidade, já está mais do que comprovada cientificamente. Mas esse movimento da Terra, esses 2 movimentos da Terra, de rotação e translação, não ocorrem só na atualidade, quando está comprovada cientificamente. Lá na Idade Média e muito antes já ocorria esses movimentos, porque são fatos. São verdades. E no Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, nós vamos encontrar uma questão muito interessante, que é 842, em que os espíritos superiores informam a Kardec. Kardec pergunta, sobre o caráter da verdadeira religião, como reconhecer, a característica da verdadeira religião. E os espíritos superiores, eles esclarecem que a verdadeira religião é aquela que forma o maior número de homens de bem. Esse deve ser o grande objetivo da religião. A partir da própria origem da palavra, que vem do latim religare, que é ligar, ou mais propriamente ligar novamente, ligar o homem a Deus. Fortalecer essa conexão com o divino,
com o transcendente, com o espiritual. E, junto com isso, trabalhando o aspecto da religiosidade no interior de cada um, para que cada um perceba a necessidade de se tornar uma pessoa de bem, tendo realmente o bem como mola mestra da sua vida, como sendo realmente um norteador para a sua existência. Continuando aqui no Evangelho, nós vamos para o item 7, em que Kardec continua desenvolvendo o assunto. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, ou seja, não se receita, não se recomenda, não se indica. Donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve. Nem o que ainda é mais certo se impõe, se obriga, se força. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários, ou seja, os mais resistentes. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro, e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Então, Kardec deixa claro aqui que a fé, ela não deve ser imposta, obrigada, forçada, por se tratar de um sentimento natural, mas que pode ser desenvolvido, ser fortalecido. Ou seja, todos podem ter fé, como Kardec nos mostra aqui no Evangelho, mesmo os mais resistentes, aqueles que a princípio se colocam mais céticos, mais incrédulos, mais descrentes, porque as verdades espirituais, elas estão aí, acessíveis a todos. Basta querer buscar essas verdades e, é claro, também estar aberto a compreender essas mesmas verdades. E essa é uma grande proposta do Espiritismo, de ser acessível a todos, de não ter aquela questão que nós percebemos na história da humanidade, em várias doutrinas religiosas, né? A questão da doutrina secreta, reservada a um grupo de iniciados, que são os detentores dos conhecimentos profundos sobre aquela doutrina. Não, mas sim acessível realmente a todos. Os livros espíritas, as mensagens espíritas estão aí ao acesso de quem desejar conhecer ou se aprofundar no conhecimento espírita, no conhecimento do espiritismo. E hoje em dia, com o advento da internet, esse acesso se tornou ainda mais fácil, porque para além das obras físicas impressas, como essa que está aqui à minha mão, nós temos o acesso também de forma virtual, obras em PDF e, enfim, de outras formas e através de diversas mídias, os chamados e-books, audiobooks ou audiolivros e por aí vai. E continua Kardec, ainda aqui no item 7.
Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem de observá-las? Da parte de uns, a descaso. Da de outros, o temor, ou seja, o receio, o medo, de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Então, Kardec nos mostra de forma evidente aqui que ninguém está impedido de crer, de ter fé. Basta querer, basta ter, no dizer evangélico, olhos de ver e ouvidos de ouvir, como repetiu Jesus por diversas vezes, porque as provas, meus irmãos, estão ao redor. É preciso apenas ter o mínimo de sensibilidade de observá-las, de percebê-las. Mas aí, da parte de muitos, mesmo diante dessas provas que estão aí, muitas vezes à nossa frente, ao nosso redor, muitos realmente acabam preferindo, optando pela negação, por diversos motivos e fatores. Seja por descaso, por falta de preocupação com essas questões espirituais, preferindo permanecer na superficialidade das questões meramente materiais da vida terrena, seja por medo de mudança, de que a partir do conhecimento que se obtém, da conscientização em relação a determinadas questões, de se ver na necessidade de mudar determinados hábitos, atitudes. E sabemos que mudar dá trabalho, não é verdade? Então, muitas vezes, a pessoa prefere permanecer nas trevas da ignorância, do desconhecimento, para realmente não precisar realizar nenhuma mudança em sua vida. Não precisar realizar a reforma íntima, a renovação interior, que, como diz o espírito Joana de Ângeles, poderia ser comparado a um parto, que é um processo realmente doloroso, para uns mais, para outros menos, mas que gera vida, gera uma nova vida para nós mesmos. Ou seja, traz inúmeros benefícios, mas infelizmente muitos ainda não conseguem ver esses benefícios, conseguem ver apenas o trabalho que dá esse processo de autorrenovação. Então prefere deixá-lo de lado e, portanto, preferem não tomar conhecimento de certas informações, de certas verdades espirituais e que poderia ser tão importante, tão útil em suas vidas, porque, como está lá no próprio Evangelho, em palavras do apóstolo e também evangelista João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então seria um caminho para a autolibertação. Mas muitos, infelizmente, ainda não desejam isso. E um outro motivo que Kardec coloca aqui, que também leva à negação de certas verdades espirituais, como, por exemplo, a existência de Deus,
enquanto nosso Pai Celestial, Pai maior de infinito amor, bondade, justiça, misericórdia, inteligência suprema, causa primária, criador de todas as coisas, de tudo que existe no universo, enfim. Mas muitos preferem negar a sua existência, assim como preferem negar outras verdades espirituais por mero orgulho. Porque admitir a existência de Deus é admitir a existência de um ser infinitamente superior a nós. E, infelizmente, o orgulho de algumas criaturas humanas não consegue aceitar, admitir isso. Muitas pessoas que se julgam detentoras de um enorme saber e que teriam que humildemente se curvar perante aquele que é onisciente, que sabe de todas as coisas. Então, isso também é motivo de reflexão para nós, para aqueles de nós que ainda temos dificuldade em crer, em ter fé em determinadas questões, em determinadas coisas. O porquê dessa dificuldade, o que leva a isso? E ainda sobre essa questão da facilidade ou dificuldade em ter fé, no parágrafo seguinte, Kardec ele desdobra essa questão dizendo o seguinte: em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata, nascida com elas. Uma centelha, quer dizer, uma faísca, basta para desenvolvê-la, para desenvolver essa fé. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas, as verdades espirituais, dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias, ou seja, atrasadas. As primeiras, aquelas que têm a facilidade, já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam, estão com a educação feita. As segundas, as que têm certa dificuldade, tudo têm de aprender, estão com a educação por fazer. Ela, a educação, entretanto, se fará. Se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Então, Kardec aqui ele contrapõe esses dois lados. Por um lado, a facilidade de compreender as verdades espirituais, a fé inata de certas pessoas, demonstrando um progresso já feito, já realizado da parte desses espíritos. E, por outro lado, da parte de outras pessoas, a dificuldade de entender essas verdades espirituais. Em alguns, uma dificuldade muito grande até. O que demonstra um certo atraso evolutivo. A educação ainda a ser feita, seja nesta existência ou também em existências futuras. E, caminhando para o último parágrafo deste tópico do Evangelho, Kardec começa dizendo: a resistência do incrédulo, do descrente, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência, ou seja, o entendimento perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, dos descrentes, porque ela pretende impor-se.
exigindo a abdicação, ou seja, a negação de uma das mais preciosas prerrogativas, direitos, vantagens do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, Kardec nos mostra aqui que a incredulidade, muitas vezes, ela é consequência da fé cega, da falta de entendimento, de compreensão do princípio religioso que é ensinado. Ensinado, muitas vezes, de uma forma imposta. Sem a devida assimilação daquilo dali, sem raciocinar em cima daquele princípio, né? Então, há a dificuldade de se compreender, porque muitas vezes aquele princípio religioso ele não faz o menor sentido, por não ter uma base lógica, racional, ou evidenciada por fatos, enfim. E nós percebemos que a Idade Média, quando estudamos a história da humanidade, né, as diversas fases da história da humanidade, que a Idade Média se caracterizou e muito por essa fé cega, levada ao excesso, inclusive ao fanatismo religioso. Já na Idade Contemporânea, séculos XVIII, XIX, 1700 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa, nós temos a humanidade caracterizada pelo positivismo, o cientificismo, mas junto com isso, o ceticismo, a descrença. Justamente por ser uma fase da humanidade caracterizada pelo racionalismo humano, a reflexão, o questionamento, a liberdade de pensar, de raciocinar. E que justamente por conta de todo aquele fanatismo religioso da Idade Média, já nesses séculos 18 e 19, acabou levando realmente para um outro extremo da descrença, do ceticismo, da incredulidade. Em que, inclusive, alguns filósofos, pensadores, ditos sábios, falavam, né, da chamada morte de Deus, defendendo a todo custo a ideia de que Deus não existe, criticando e atacando a religião como sendo algo negativo, ruim, prejudicial, mas justamente faziam isso com base na visão que tinham de religião lá de trás, em tudo aquilo, todas aquelas atrocidades ocorridas na Idade Média, as fogueiras santas da chamada Santa Inquisição, as guerras chamadas santas em nome de Deus, enfim, as cruzadas e tantos outros fatos históricos mais tristes, lamentáveis na história da humanidade. E nós temos, nesse contexto aí, desse período, o exemplo de Allan Kardec como exemplo de racionalismo humano, do uso do raciocínio lógico. Não é à toa que Kardec foi considerado, como nos diz Camille Flammarion, o bom senso encarnado. Então, a personificação do bom senso, da lógica, da razão. Algo que, aliás, uma característica fundamental em seu trabalho de codificação, de organização do Espiritismo.
num corpo doutrinário. Então, nós vemos esse exemplo, tanto que, a princípio, diante dos fenômenos espíritas, Kardec teve um posicionamento de duvidar daqueles fatos, até realmente ter a comprovação, compreender como os fenômenos mediúnicos ocorriam e também o porquê deles, o objetivo, a finalidade. E Kardec diz aqui, nesse trecho também, que não basta ver para crer, como desejou fazer Tomé, um dos 12 apóstolos de Jesus, que a gente estuda no Evangelho. Mas é preciso, sobretudo, compreender, que foi justamente o que Kardec fez com os fenômenos espíritas. E prosseguindo ainda, nesse último parágrafo, Kardec coloca: é principalmente contra essa fé cega que se levanta o incrédulo, e dela que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve, não se receita, não se recomenda. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. Então, Kardec nos mostra aqui que a fé cega, ela não aceita provas, não aceita fatos, porque ela não tem consistência, não tem uma base sólida, e com isso gera dúvidas, e muitas dúvidas. E acaba provocando uma confusão mental em muitas pessoas, conflitos, justamente pela falta de consistência, pela ausência de argumentos lógicos, racionais. Simplesmente, muitas vezes, colocando que as pessoas devem crer porque devem crer. E colocando tudo aquilo que não conseguem explicar como mistérios de Deus. Quando Kardec colocou, voltando um pouco no trecho anterior, que a fé cega já não é deste século, nós temos aqui uma nota de rodapé da editora, que é a FEB, Federação Espírita Brasileira, de 1948, essa nota, portanto, meados do século XX, em que diz o seguinte: Kardec escreveu essas palavras no século XIX. O Evangelho segundo o Espiritismo foi editado pela primeira vez em 1864. Hoje, o espírito humano tornou-se ainda mais exigente. A fé cega está abandonada. Reina a descrença nas igrejas que a impunham. As massas humanas vivem sem ideal, sem esperança em outra vida e tentam transformar o mundo pela violência. As lutas econômicas engendraram as mais exóticas doutrinas de ação e reação. 2 guerras mundiais assolaram o planeta, numa ânsia furiosa de predomínio econômico. Toda a esperança da humanidade hoje se apoia no Espiritismo, na restauração do cristianismo baseada em fatos que demonstram os princípios básicos da doutrina cristã: eternidade da vida, responsabilidade ilimitada de pensamentos, palavras e atos. Sem a terceira revelação, no caso do Espiritismo, o mundo estaria irremediavelmente perdido pelo choque das mais desencontradas ideologias materialistas e que pregam a violência. Então nós vemos aqui a grande importância do Espiritismo e a sua enorme contribuição para o progresso da humanidade. E voltando para o trecho lá do Evangelho onde estávamos, caminhando para o final, Kardec ainda diz:
A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra, não se curva, não cede. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, Kardec termina falando sobre a fé raciocinada, que tem a sua base nos fatos, na lógica, na razão, que é uma base sólida e que não deixa margem para dúvidas. Portanto, junto com a aquisição de certos conhecimentos espíritas, vem a compreensão daqueles princípios, o que gera em nós uma convicção espírita sólida, inabalável, através da certeza. Porque, como nos diz a companheira Rita Folker, num artigo intitulado O Poder da Fé, ela coloca a diferença entre simplesmente crer, acreditar e em saber, que está baseada numa convicção verdadeira. O Espiritismo nos dá uma base sólida e firme de compreensão lógica, racional, fazendo com que nós não simplesmente creiamos em seus princípios básicos, mas sim saibamos da sua veracidade, da existência de Deus, da imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. Porque, como Kardec coloca no final deste trecho, a fé raciocinada, ela é inabalável. Nada vem a abalar. Porque ela tem a sua base sólida na razão, na lógica dos fatos. E aí Kardec termina esse item do Evangelho dizendo o seguinte: a esse resultado da fé inabalável, conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática interessada. Então o Espiritismo, ele nos traz, nos propõe e gera em nós essa fé raciocinada, até mesmo pelo seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo, e pelo seu caráter progressivo de acompanhar o progresso do conhecimento humano. Portanto, os espíritas creem porque conhecem e compreendem cada princípio doutrinário do Espiritismo. Mas, meus irmãos, nós queremos terminar esse estudo lembrando das sábias palavras do apóstolo Tiago em sua epístola, no capítulo 2, versículo 17, quando nos diz: a fé sem obras é morta. Portanto, junto com a fé, com essa convicção inabalável que o Espiritismo nos dá, é preciso que haja uma ação efetiva no bem. Precisamos agir, ter uma conduta coerente com os princípios que abraçamos, com esses princípios espíritas que já possuímos, para que realmente a doutrina espírita ela tenha uma validade prática em nossas vidas. E assim sendo, irmãos, só nos resta agradecermos a Jesus por mais essa oportunidade de esclarecimento. Jesus querido, divino pastor de nossas almas, amado Mestre,
Tu que és nosso guia e modelo de nossas vidas. Graças te damos, Senhor, por mais esse momento de estudo e de esclarecimento. Te agradecemos pela bênção do Espiritismo em nossas vidas e pelo desenvolvimento dessa fé raciocinada, consistente e inabalável. Queremos pedir, Senhor, o teu amparo para todos aqueles que necessitam e também, Senhor, para cada um de nós, para nossos familiares, nossos entes queridos, enfim, Senhor, ampare a toda a humanidade. Que assim seja.